Quando eu vim ao Brasil agora, Deus me colocou muito claro, disse, fale para a minha igreja, que eu vou levá-los à estatura de Cristo. Então eu venho com essa missão, estamos aqui falando à igreja, conduzindo a igreja nesse caminho. E Deus tem falado muito sobre isso. É natural nosso a gente achar que não vai chegar. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós ficamos muito, assim, duvidosos se realmente tudo isso que a Bíblia diz vai acontecer comigo. Mas eu quero lhe dizer que isso não é apenas uma informação da Bíblia, é uma promessa de Deus. E se Deus prometeu, Ele vai fazer. Aleluia. E nós então estamos vindo, e eu sempre tenho dito do púlpito nesses últimos 35, 40 dias, nós estamos numa jornada. A palavra que eu estou trazendo para vocês não é um ensino, não é uma pregação, mas é uma palavra de governo. Ou seja, nós vamos sair daqui e nós vamos chegar ali. Por quê? Porque os tempos são muito curtos. Hoje, pastor Omar foi tocado por Deus para orar por essas duas nações. Nós somos o Israel espiritual de Deus. A igreja foi enxertada ali para que seja para a glória do Senhor. As pessoas dizem, não, a igreja é um parêntese na história, porque o povo de Deus falhou. Disse, não, a igreja não é um parêntese na história. A igreja é a suprema vontade de Deus. Deus a idealizou antes da criação do mundo. E Deus não instituiu uma igreja para ser derrotada. Mas Ele instituiu uma igreja para ser vitoriosa em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a palavra de hoje à noite é como se eu estivesse fechando algumas coisas que nós falamos aí nos últimos domingos, para que nós possamos focar, não no mundo, mas nas verdades de Deus. Não no que o mundo está dizendo, mas no que a palavra do Senhor está falando aos nossos corações. Amém? E hoje eu não tinha esse texto em vista, mas aqui quando nós estávamos louvando, aliás, aquele a segunda música que falou sobre, foi o nosso baterista lá que escreveu? Como é que é mesmo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É isso que nós precisamos, um coração puro. Eu estou vendo que Deus já está começando a profetizar na casa dele. Cânticos são de natureza profética, cantos são ensinos, tanto quanto uma palavra dessa. E Deus está levantando esses louvores nesta casa para dizer o que Ele está fazendo aqui. E nós vamos salmodiar a Deus pelas grandes coisas que Ele está realizando. Não importa o que o mundo diga, não importa o que as pessoas falem, o importante é o que Jesus fala. Aleluia. E eu estava olhando aqui, eu abri esse texto ali e disse, puxa Senhor, Ele disse, dá uma olhada. O povo de Israel foi liberto do cativeiro. Estavam numa escravidão, sofrendo. Deus levanta Moisés, um líder maravilhoso. E eles não saem de mão abanando, saem com riquezas, saem com joias, saem com mantimento. Dizem os historiadores que foram aproximadamente 600 mil pessoas que saíram do Egito. Haja nuvem para cobrir esse povo todo. E haja fogo para aquecê-los todos durante a noite. Mas a palavra de Deus nos adverte, e é interessante que nós precisamos de ouvir a palavra. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós podemos estar numa época diferente, mas nós não somos diferentes deles. Eles choravam, nós choramos. Eles sentiam saudade da terra dele, nós sentimos saudades também.
Então existem algumas coisas que é preciso que nós nos identifiquemos, porque Deus não está lidando mais com aquela geração, Deus não está lidando mais com os seus apóstolos, Deus está lidando com a igreja. E nós somos a geração. Se vai haver alguma geração que receberá de Deus suas promessas nos dias finais, somos nós. Diga, eu. Então você é escolhido de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Olha, o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, aleluia, todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, ninguém ficou para trás, aleluia, ninguém ficou atrás, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Olha, isso aqui é fantástico. Eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Parece que essa pedra espiritual seguia, estava cuidando deles. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Quer dizer, tinha uma promessa, mas não foram até o fim. Ficaram lá. Por quê, hein? Ele disse, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Alô, igreja? Para nós. Então, você crê que a palavra de Deus é viva? A palavra de Deus é para hoje? Então, esse nós, quem são? Nós. Então, essas coisas tornaram exemplos para todos nós aqui. E você aí também, na internet. Por uma razão muito simples. A fim de que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E a Bíblia diz assim, não vos façam, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito, ou seja, está registrado. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Não é o quadro de hoje? Se eu tenho uma diversão, eu não tenho nenhum problema de ir. Mas para vir à igreja, irmãos, que difícil. Eu estava assistindo agora esse campeonato mundial de clubes. Eu nunca vi tanta gente de tanto lugar, enchendo os estádios, para assistir um clube, pulando, alegria. Essa é uma geração que só quer se divertir, só quer ficar, numa boa. Deus disse, cuidado, tem um exemplo deles, não façam isso. Eu me lembro, pastor Xerri, nossos pastores lá em Minas, ele disse que um crente lá se converteu, mas a boca dele parece que não se converteu, então ele gostava de uma cerveja. E aí disse que um certo dia, ele estava vindo na rua cantando, aquela música, tal é uma grande cerveja, tal é uma grande cerveja, tal é uma grande cerveja. E ele disse, irmão, ele disse que o crente não pode beber, que o crente não pode beber. Nós temos que, primeiramente, entender a urgência dos tempos. Segundo, nós temos que entender que temos promessas de Deus e vamos alcançá-las em nome de Jesus. 4 coisas Deus diz para aquele povo e que se tornaram exemplo para nós. Não pratiquemos a imoralidade. Primeiro, não se façam idólatras. Segundo, não pratiquem imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, 23 mil, morreram.
Outra coisa, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes, tentando a Deus. Deus tem promessas para a igreja. Às vezes eu converso com pessoas e eles dizem da igreja que a igreja está quebrada, a igreja está ferida, a igreja está isso, está aquilo, mas o nosso Deus diz que a igreja dele é santa. A igreja dele será glorificada. A igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada. A igreja do Senhor Jesus Cristo vai ser adornada. A igreja do Senhor Jesus Cristo vai ser, sabe, purificada. Ela não sobe com máculas, com rugas. Ela sobe linda, toda ela adornada para o seu Senhor nos ares. Essa é uma promessa de Deus. Eu fico com a promessa de Deus. E diz a palavra de Deus, não murmureis. Sabe o que é murmurar? Um certo pastor veio nesse lugar, eu me lembro, muitos anos atrás, nós estávamos ainda lá no tabernáculo, e ele falou uma palavra muito interessante sobre murmurar. Ele disse, murmurar é verbalizar o que a gente vê. Murmurar é verbalizar o que você vê. A palavra murmurar é a palavra resmungar, queixar-se, dizer algo contra, em um tom baixo. Já viu aquele negócio que você fala assim, você fica com raiva, se dane. Alguém é culpado aqui? Você já brigou com seu marido, sua irmã, sua esposa, e você sai caladinho assim, rangendo os dentes, aquela bruxa. E você sai assim, aquele anta. Olha outra coisa, daqueles que confabulam secretamente. Sabe o que é confabular secretamente? É aqueles negócios que falam por trás, que não edificam. Isso é murmurar. E ainda mais, daqueles que se queixam com descontentamentos. Então a Bíblia diz, não murmure. Agora vamos ver uma coisa. Qual era a situação do povo de Israel? Eles tinham água? Sim ou não? Não, depois que Moisés tocou a rocha. Eles não tinham água. Tinham? Então o que eles estavam dizendo? Eles tinham comida? Não. Então o que eles falaram? Melhor seria que a gente não tivesse saído lá do Egito, porque lá a gente tinha cebolas, a gente tinha uma comida gostosa, pelo menos. Mas aqui nesse deserto nós não temos nada. Nós não temos água. Eles não estavam dizendo coisas que não existiam. Eles estavam olhando para aquilo. Eles estavam tão envolvidos naquilo. Eles estavam sentindo tão aquilo que eles murmuravam. Teve uma certa vez que eles quiseram até matar Moisés. Deus não se agradou disto. Sabe por quê? Porque ao invés de ele dizer, passamos pelo mar, estamos debaixo dessa nuvem, o fogo à noite nos aquece, nossas roupas não se desgastam, nossos sapatos não se desgastam, nós estamos aqui e o Senhor é conosco. Não. Eles disseram, quisera que nós pudéssemos voltar para lá. Você quer voltar para o mundo? E aí foram destruídos pelo exterminador. E aqui o versículo 11 diz assim, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. De nós outros, sobre quem, escute, os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia.
E olha o que Deus diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Não murmurem. Então Deus tem nos dado uma promessa. A promessa de nós entrarmos na estatura de seu Filho, de alcançarmos a estatura de seu Filho, de sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu quero colocar para vocês, fechando essa série de mensagens, e eu quero que essa igreja entenda, nós estamos no limiar de alguma coisa muito linda. Nós estamos olhando para o céu, porque de lá virá o nosso socorro. Aleluia! Nosso Senhor Jesus Cristo. Você já imaginou? Não vai dar nem tempo de cantar o corinho, Weber. É num abrir, fechar de olhos. Não vai dar para tempo. Porque quando nós dizemos assim, já foi. Já está lá. Seus olhos nunca mais serão fechados. Você sempre vai ver a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, nós temos ido e dizendo para a igreja que Deus vai nos levar à maturidade. E esta maturidade produzirá frutos. E estes frutos, hoje de manhã, quem esteve aqui, viu. Aliás, a mensagem de hoje de manhã foi uma mensagem muito difícil de se transmitir, porque você pega um conteúdo aí que poderia ser dado em meses, e você dá em 40 minutos, fica muito difícil. Mas o Senhor diz, fale. Então, a gente fala, na esperança de que o Espírito Santo possa realizar a sua obra de revelação no espírito de cada um de vocês, e eu creio que Ele vai fazer. Mas hoje pela manhã, nós estávamos dizendo que a perversão e a iniquidade dos homens detém a verdade. Eu quero enfatizar uma coisa que pode ser que não ficou claro, porque as pessoas podem, às vezes elas ouvem uma coisa e não se atentam pelo que está sendo dito, e aí pode ser que repitam diferente daquilo que foi dito. Então o pastor está dizendo que a iniquidade vai deter a verdade. Eu disse, não, escute, ninguém detém a verdade. O que está sendo dito ali, o que está dito ali detém a manifestação da verdade. Por quê? Porque está prometido para essa geração, para esta igreja e para a igreja do Senhor Jesus Cristo em toda a terra, que nós, filhos de Deus, que amamos a Deus, veremos coisas que nunca entrou nos olhos de homem algum, nunca penetrou por ouvidos de homem nenhum, nunca algum homem já experimentou alguma coisa semelhante, porque são estas coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então o segredo é amar a Deus acima de todas as coisas. E nós dissemos que é a manifestação dessa carne, é a manifestação da impiedade, é a manifestação da perversidade. E eu disse para vocês o que essas coisas eram, não vou pregar de novo aqui. Mas estas coisas manifestadas em nós é que impede a manifestação. Porque se uma coisa está se manifestando, a outra não manifesta. E sabe o que significa a palavra manifestar-se? Quando diz assim, a manifestação da verdade, impede que ela apareça, e o Senhor apareça, e o Senhor faça resplandecer sua glória através das nossas vidas. Por isso nós estamos dizendo que quando nós chegarmos na maturidade, nós não veremos mais as coisas como meninos. Eu acho tão linda a palavra de Jesus. Jesus estava chegando em Cesareia de Filipe, lá tem um lugar, que quem já visitou Israel sabe disso, é um lugar muito interessante, porque tem uma montanha assim, um precipício lá embaixo, e uma caverna. E naquela caverna, eles diziam que ali era a porta do inferno.
E eles sacrificavam crianças aos deuses estranhos. Então jogavam crianças ali, faziam sacrifício de pessoas humanas ali. E aí quando Jesus chega naquela vicinidade, é muito linda a região, então tem aquela coisa ali, aquela porta enorme ali, o templo ainda está lá, algumas ruínas daquele templo, e ali nasce o Jordão, não é? Coisa linda. Aí Jesus se assenta ali e começa um papo. Eu acho que era legal. Eu acho que Jesus chegava assim, ele sentava, aí olhava para eles, descansado. Ixi, Jesus, esse negócio aqui está difícil. Está muito quente hoje. Está quente. E de repente eles disseram, sabe, Senhor, eles falam muitas coisas do Senhor. O que eles dizem? Uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és glutão, outros dizem que o Senhor não é verdadeiro. E foram dizendo. E aí sabe o que Jesus faz? Tá bom. Nada penetrava Jesus. Nada penetrava Jesus. Nada pararia Jesus. Porque ele tinha uma missão. Ele viria salvar as humanidades, não condená-las. E de repente Jesus diz uma coisa interessante para eles. Ele diz, eu não estou interessado no que eles dizem. Eu quero saber o que vocês dizem de mim. E aí foi aquela palavra de Pedro, não é? Ele diz, tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e imediatamente diz, Pedro, não foste você que disse isso, mas o meu Pai colocou essas palavras no teu coração, na tua língua, para que você glorificasse o Filho de Deus. E aí ele se volta e ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra esta pedra. Se nós alcançarmos essa estatura, nada nos atingirá mais. Nada. Glória a Deus, isso aí vai ser forte. Tem um pulmãozinho já que está uma beleza. Quase que eu estou botando ele aqui para pregar comigo. Glória a Jesus. É bom que os pais tragam os filhos à casa do Senhor. Então, meus irmãos em Cristo, veja. Quando nós chegarmos na maturidade, não é mais o que vem daqui para cá. É o que vem dali para cá. Não é o que dizem a respeito de nós, é o que nós dizemos acerca de Jesus. Vai ser uma coisa maravilhosa, é uma promessa que Deus nos dá, de nós chegarmos até lá. E no livro de Efésios, no capítulo 4, Deus escreve alguma coisa que eu preciso repetir para vocês, que é muito maravilhosa, é daqui que nós estamos centralizando nossa visão. É daqui que o Senhor está dizendo, olhem para a minha palavra, não vejam a minha palavra como um simples livro, veja a minha palavra como resultante do meu amor por vocês, da minha revelação para vocês, aquilo que eu tenho para vocês. Eu sou vida, eu sou luz, eu sou tudo para vocês. E ela diz assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Veja, nós acabamos de ler um texto assim, cuidado para que vocês não façam como eles fizeram. E agora o texto é assim, ei, vocês foram chamados por Deus, andem de modo digno, aleluia. Andem de modo digno, porque muitas pessoas vão dizer assim, pai, o que é que eu preciso fazer nesse final do tempo? Como é que eu preciso me portar diante de Deus? Aqui está a resposta, andem de modo digno do seu chamado, aleluia. O que é andar? Seguinte, faça os seus caminhos, não de acordo com os seus sonhos pessoais, mas façam os seus caminhos de acordo com a visão divina. Entendam que vocês estão aqui para a glória de Deus. Entendam que você está aqui para glorificar o nome do Senhor, aleluia.
Então, quando eu estiver fazendo, você é médico, faça a sua medicina ser para a glória de Deus. Você é engenheiro, faça o teu caminho refletir a glória de Deus. Você é uma empregada doméstica, faça o seu caminho resplandecer a glória de Deus. Você é um motorista de Uber, faça o teu caminho, faça isso que a Bíblia diz, andem de modo digno. Ou seja, com os propósitos de Deus em seu espírito. Aleluia! A palavra digno significa apropriado. Aleluia! Ou seja, dignamente, de modo digno. Então, eu não olho para o que a sociedade diz, eu não olho para o que as coisas da mídia diz, eu olho para a palavra de Deus e me conformo com ela. Eu ando como ela diz, não o que o povo diz. Ande de modo digno. Ou seja, façam seus caminhos. É por isso que a gente vai ver aí como que está o nosso país, como estão aí o mundo inteiro. Então, os médicos de Deus são homens de Deus, praticam uma medicina para a glória de Deus, mas quem não é, não pratica. Um engenheiro que é de Deus, ele pratica as coisas de Deus, ele conduz-se diante do Senhor, ele nunca vai fazer uma obra para poder ganhar em cima da obra, mas ele vai fazer uma obra para que Deus seja glorificado naquela obra. Faz uma diferença incrível. É claro que ele vai deixar de ganhar mais, é claro que ele não vai ser tão bem recompensado, porque muitas vezes se paga um material de primeira e usa um material errado. Digno. Por isso que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Ela diz, trate as pessoas assim, você trata as pessoas assim. Não porque você é isso ou aquilo, mas porque você ama Deus. Entenderam? E diz mais, da vocação, porque tem um chamado na tua vida. Eu fico muito feliz. Eu me lembro uma certa ocasião, eu tinha aproximadamente meus 15 anos de idade. Nós éramos membros da Igreja Batista Central de Campinas, meu pai era pastor ali. E eu me lembro que um dia eu voltei para casa, eu estava assim muito tocado pela mensagem que meu pai havia pregado na igreja. E eu me lembro, nós entramos em casa e tinha uma sala de TV aqui e tinha uma outra sala assim, e tinha uma escada que a gente subia para o quarto, eu ia para o meu quarto, e quando eu passei por aquela sala e eu ia subindo, eu vi uma voz da sala, dizendo, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu parei, voltei, eu achei que meu pai estava lá. E quando eu olhei, não tinha ninguém. E eu entrei naquela sala e a voz disse de novo, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Deus havia me chamado aos 11 anos de idade. Há um chamado. Ele não chamou você para ser crente. Ele chamou você para si mesmo. Seu nome está nos céus. Eu acho lindo quando os discípulos voltam, eles estavam encantados com as coisas que aconteceram, porque quando Jesus os enviou com poder, e Jesus Cristo disse uma coisa, vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios. E toda casa que abrir, vocês entrem. E se eles te receberem bem, você diga a paz do Senhor, e quando vocês saírem, a minha paz permanecerá lá. Oh glória, aleluia. Até isso Deus nos dá poder para fazer, aleluia. E aí, e se eles não fizerem, vocês saem, sabe o que vocês fazem? Sacudam a poeira do pé e deixem eles comigo. É assim que Deus faz. E aí então eles vêm, e Jesus disse, e aí, como é que foi? Senhor, o senhor não sabe. Acho que alguns disseram isso. O senhor não sabe. O quê? Os enfermos eram curados. Mas Senhor, os demônios fugiam. Não ficou um. O que é que Jesus diz? Não fiquem felizes.
porque os demônios fogem de vocês, ou porque vocês têm autoridade de expulsar demônios, mas fiquem felizes porque vocês têm os seus nomes escritos no livro da vida. Aleluia. Teu nome foi chamado. E quando Deus te chamou para te salvar. Deus te chamou para um lugar maravilhoso, Deus te chamou para a eternidade, junto com Ele. E aí as palavras de Jesus confirmam isso assim: se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar lugar para vocês, aleluia, e eu voltarei, aleluia, e eu virei, e eu vou levar vocês para mim mesmo. Sabe por quê? Porque o desejo do meu coração é que aonde eu estiver, vocês ali estejam comigo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E essa vocação, esse chamado implica que você venha a Ele para abraçar a sua salvação que é dada a você de graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a salvação é uma ação divina, que nos leva da imaturidade à maturidade. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A minha mãe disse que meu pai, ele nasceu num lar católico, e minha avó dizia que meu pai tinha bananeiras lá no quintal da casa onde eles moravam, lá no sítio. E aí meu pai ele desenhava as carinhas das pessoas nas bananeiras. Então ele ficava desenhando as carinhas das pessoas. E quando ele terminava de desenhar as carinhas das pessoas na bananeira, ele pegava e pregava para elas. Ele era uma criança. Ele não sabia o que viria depois. E Deus então pega meu pai, tira da casa dele, com 16 anos de idade, levou para um seminário, e meu pai se tornou um pastor. Agora não pregando para bananeiras, mas pregando para vidas. Eu não sei o que era mais fácil. E meu pai viveu 50 anos da vida dele no ministério pastoral. Nunca vacilou. Sabe por quê? Porque Deus lhe deu um chamado. Então Deus te deu um chamado. Talvez você não foi chamado para ser pastor, mas pode ter certeza, todos nós fomos chamados para ser dele. Posso ouvir um amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é meu. Venha, abrace sua salvação. Eu quero te conduzir para uma vida de paz, uma vida de abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Trata-se de um chamado para alcançar algo bem definido, a estatura de Cristo. Aleluia. Oh, glória! Por isso que eu digo para vocês, a minha primeira professora de escola dominical foi minha mãe. Eu me lembro dos corinhos, já cantei aqui para vocês já deviam saber o corinho de cor. Sabe qual é? Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver, meu filho, não tinha o joelho desse jeito. Desse tamanho assim eu pulava, subia em cima da cadeira e dava um pulo mais alto, que era para chegar mais alto possível. Entendeu? E eu caía no chão assim, sentada. E agora eu esqueci a letra. Eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Aí ia, igualzinho o pastor Januário falou dela. Fá, 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 fá. E quando eu estiver desse tamanho assim... Sabe, era uma criança, mas Deus já estava forjando em mim alguma coisa lá na frente. Deus já estava mostrando alguma coisa lá na frente. E tinha um chamado. E aos 11 anos eu ouvi pela primeira vez. Aos 15 anos Deus confirmou. E aos 30 anos Deus disse, é agora. Porque tinha alguma coisa específica. Existe um propósito no teu chamado. E o propósito de Deus é para que nós não sejamos arrastados por qualquer vento de doutrina. Está escrito, ele diz assim, olha aqui, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente. E aí então ele vai aqui, no versículo 7 diz, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, aleluia, a influência do Espírito, o Espírito e sua glória, a manifestação desse Espírito foi dado a vocês, aleluia, para um propósito bem definido, louvado seja o nome do Senhor. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, aleluia, Deus fez alguma coisa, ele levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens,
Aleluia. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E Ele tinha alguma coisa em vista. Aleluia. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. De quem? De vocês. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus não vai ser frustrado nos seus planos e propósitos. Ninguém pode mudar a visão de Deus. Ninguém pode dizer a Deus o que fazer. Ele é o oleiro, nós somos os vasos. E Ele está dizendo aqui, com vistas a levar você a um aperfeiçoamento, a completar alguma coisa na tua vida. Não haverá inferno que vai destruir isso. Não haverá força maligna que possa destruir isso. O que está faltando na casa de Deus é profetas. Deus não atua nos murmúrios da gente. Deus não atua nas reclamações da gente. Deus atua através dos seus servos, os profetas. Deus não vai fazer qualquer coisa sem que primeiro Ele revele os seus santos segredos nos lábios de seus profetas. Aleluia. E haverá um tempo nesta igreja que muitos se levantarão em profecias nesta casa. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Aleluia. Porque existe um propósito divino. E esse lugar, esse aperfeiçoamento visa alguma coisa. Para o desempenho do seu serviço. Quem tem algum serviço aqui, diga assim, amém. Aleluia. Essa palavra serviço é a palavra diaconia. Oi, diáconos. Daí vem a palavra diáconos. Amém? Diaconia, serviço é ministério. Sabe qual é o nosso ministério? Servir. Vou repetir. Sabe qual é o nosso ministério? Servir. Você não passa de um garçom. É lindo. É maravilhoso. E eu não posso servir a igreja de Jesus Cristo se eu não estiver aos pés do Mestre. É Ele que concede o que servir. Então Ele põe uma porção do Espírito dEle, quando nós estamos aos pés dEle, quando nós estamos ali diante dEle, porque Ele nos chamou para Ele. E quando nós chegamos nele, Ele nos revela coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso contar inúmeras vezes que Deus falou coisas, e quando nós vamos na certeza do que Deus diz, nós somos apenas entregadores. Houve um pastor aqui muitos anos atrás chamado John Griffin, não sei se alguns aqui lembram dele, do John Griffin, doido que só. Ele era muito legal. E ele diz assim, eu sou apenas um entregador de pizza. E é isso mesmo. Porque Deus tem uma palavra. Porque você está orando por alguém e Deus vem e diz assim, vai dizer a esse alguém que você está pedindo por ele, que eu vou fazer isso por ele. E nesse momento você se torna um ministro de Deus. Você é um dispenseiro da graça de Deus. E você carrega isso para aquela pessoa. E quando você chega ali e você dispensa no espírito daquela pessoa a palavra revelada de Deus pelo seu ministério, a sua obra será como ouro refinado. Ela não voltará vazia. E não será estéril. Mas terá fruto. Mas eu não posso amar uns e falar mal de outros. Eu não posso orar por uns e ficar reclamando de outros, porque isso não é grato aos olhos de Deus. E Deus está dizendo, se vocês querem alcançar o que eu estou para vocês, não façam mais isso. Porque eu escrevi aqui para isso, para que vocês tenham um exemplo disso, não façam isso. Porque isso não é grato aos olhos de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, só a que for boa para edificação. Aleluia! Seja um instrumento de glória, não um instrumento satânico. Para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Eu não estou bravo. Dá um sorrisinho para mim, dá? Porque às vezes eu vejo vocês mudando de cor. Eu não sei se é meus óculos ou se é isso mesmo. Mas eu não estou aqui batendo em vocês. Eu estou aqui exortando vocês para uma vida melhor.
Existe um propósito nesse chamado. E olha ali, até que nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Não é eu conhecer sobre Deus, é eu conhecer o Filho de Deus. Porque eu posso conhecer o Weber, né? Posso conhecer o Weber. Como? Você conhece o Weber? Como é que ele é? Engraçadão. O que mais? Cantozão. Que mais? Deve da hora. Aí eu vou. Você sabe quem é o Weber? Cara legal, engraçadão, cantozão, careca. O que eu estou fazendo? Mas ontem eu sentei com ele. Foi, Weber. Aí eu disse assim, rapaz, qual é a diferença dessa câmera tua para o meu telefone celular? Que eu estou ficando encucado. Aí ele começou a dizer coisas sobre a câmera. O resultado de eu conhecer o Weber pessoalmente e ouvir da boca dele é que eu decidi uma coisa: vou comprar uma câmera igual a dele. Ele me convenceu. Nós muitas vezes estamos falando de Jesus que nós ouvimos falar. Nós estamos ouvindo de Jesus que nós lemos na Bíblia. Nós estamos falando de Jesus que nós aprendemos crescendo na igreja, mas não conhecemos Ele pessoalmente. E o chamado seu é para conhecê-lo pessoalmente. Vocês estão me entendendo, igreja de Jesus Cristo? Trata-se de um chamado para alcançar a estatura dele. Meu Deus do céu, eu vou dizer um negócio para vocês. Se fosse comigo, aquele Pedro teria outro destino. Vocês acham que eu ia pegar o Judas e dar um copo para ele beber? Sabendo o que ele ia fazer depois? Ele não fez. Ele disse, Pedro, você não tem nada para oferecer para mim. Judas, você não tem nada para oferecer para mim. Tiago, você não tem nada para oferecer para mim, mas eu tenho tudo para oferecer a vocês. E quando eu for para aquela cruz e eu morrer e eu for levantado, meu sangue vai purificar vocês. E quando ele estava ali, ele não via outra coisa senão a obra de reconciliação. Ele estava reconciliando o mundo com Deus, reconciliando cada um de nós com o Senhor. Aleluia! Ele não me condenou, ele não apontou o dedo, ele não disse que eu era traidor, ele não disse isso, ele não disse nada. Ele simplesmente trouxe do céu o que era para mim. E nós agora temos o ministério de trazer do céu o que é para os outros. E não ficarmos feridos, não ficarmos parados porque as coisas não estão andando do jeito que eu quero. Eu vou dar uma notícia para vocês, não sei se é tão boa. A igreja não é o que você pensa, a igreja é o que Deus pensa. A igreja não é o que você quer, a igreja é o que Deus quer. E aí é preciso que nós entendamos que estamos aqui todos para crescer na graça e no conhecimento de Jesus, aleluia. E sermos como Ele é. E ainda mais, a Bíblia diz que esforcemo-nos, ou seja, há um empenho diligente para que se obtenha o resultado desejado, interessar-se com muita seriedade, pelo quê? A Bíblia diz, pela preservação da unidade, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E isso é produzido pelo Espírito Santo. Quando Deus nos concedeu graça, Ele nos concedeu para a nossa vantagem. Aleluia. Ou seja, Ele levou cativo aquilo que nos prendia. E ainda entregou seus dons de governo para a igreja. Apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Só Deus pode fazer essas coisas. E ele diz, com vista ao aperfeiçoamento dos meus santos. E qual é o limite, queridos? Olha o que a palavra de Deus diz no verso 12. Até para a edificação do corpo de Cristo, versículo 13. Até que todos nós chegamos à unidade da fé. Diga, unidade da fé. Aleluia, isso é importante. E outra coisa, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. Aleluia. Amém? E ainda mais, à medida da estatura da plenitude de Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado.
E para que esse objetivo? Por que Deus quer que nós sejamos aperfeiçoados? Por que Deus quer que nós chegamos à maturidade? Para que vocês não sejam mais levados como meninos, agitados por todo tipo de mídia. Se a Bíblia fosse atualizada para hoje, ela diria tudo isso. Para que vocês não sejam mais levados por narrativa, para que vocês não sejam mais levados pelo engano, para que vocês não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Meus queridos irmãos, pela artimanha, escutem, a artimanha dos homens, pela astúcia com que eles induzem ao erro. O Espírito Santo está em você. Ele é a unção que ensina você. E pode ter certeza, essa unção não falha. E todos aqueles que forem ensinados por ela, serão como o seu mestre, Jesus Cristo. O que é que nós ganhamos com isso? Mas seguindo a verdade, cresçamos em amor, em tudo, naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Nós não seremos arrastados. Eu às vezes vejo pessoas assim, sabe, temendo. Uma irmã ligou uma vez, porque aconteceu na mídia que ia haver um apagão, era um negócio aí terrível, e todo mundo ficou apavorado com essa profecia que apareceu, e ela disse: pastor, eu estou morrendo de medo, eu estou sozinho aqui, como é que eu faço? Eu digo: não faça, simplesmente confie no Senhor, nada disso vai acontecer, e não aconteceu. Fica no esquecimento. Ventos de doutrina. Cada um querendo pegar um like na internet. Então começam a dizer coisas. Desde que você dê um like e assista o meu canal, porque eu tenho coisas muito boas para vocês. Tem nada. A palavra de Deus é que tem coisas boas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, levando por todo o vento de doutrina. Essas que são apresentadas por homens que usam de suas artimanhas para tal, e com astúcia induzem as pessoas a saírem da revelação bíblica para entrarem nas suas revelações. Tem um pastor lá no Nordeste que agora ele tem assim um jeito meio bruto de ser, e ele diz assim: se você não entrar aqui para me mandar pix, tira, sai daqui, vai para o inferno. Mande um pix agora, que eu mando uma oração para você que vai funcionar. E dependendo do seu pix, meu Deus do céu. Vendendo o evangelho. É disso que Paulo está falando. Porque nos últimos dias, homens serão arrogantes, amantes de si mesmo, blasfemos, cheios de invenção de males. Meus queridos irmãos em Cristo, nós temos uma palavra genuína, nós não precisamos de mídia, nós não precisamos disso, nós precisamos a revelação de Cristo Jesus, e a revelação virá para você quando você se ajoelhar, a revelação de Deus virá para você quando você orar, a revelação de Deus virá quando você quiser amar a Deus acima de todas as coisas, e não querer as coisas de Deus. Uma certa irmã, que eu amo muito, ela disse para mim: sabe, pastor, acho que Deus não está mais gostando de mim. Eu disse: por quê? Pastor, eu perdi isso, perdi aquilo, perdi outro, perdi uma empresa, perdi isso aqui. Eu disse: você mede o amor de Deus pelas coisas que perde? Nós estamos tão arraigados no mundo que nós nem sabemos que estamos. Nosso alvo, eu vou repetir disso para vocês, mas eu quero repetir porque eu volto em agosto. Tem muito mais coisa para fazer no segundo semestre, muita intensidade, nós vamos precisar de muita gente. E deixa eu fazer uma pergunta: vocês estão aqui? Vocês estão muito cansados? Quem está muito cansado mesmo, que não aguenta mais nem nada na vida? Levante a mão. Aleluia, eu sabia que não tinha ninguém aqui. Agora, assim, quem está cansado, mas aguenta ainda as coisas? Então, ou é uma coisa ou outra, irmão. Então levanta. Se você não levantou aquela vez, vai levantar agora. Aguenta ou não aguenta alguma coisa? Se ainda tem tempo. Segundo semestre, preparem-se, que nós vamos trabalhar muito.
Essa igreja vai começar a trabalhar no Senhor. Nós precisamos de voluntários, nós precisamos de pessoas que se levantem, nós vamos precisar de obreiros, nós vamos precisar de obreiros para nossas crianças, nós vamos precisar de obreiros para fazer com que as coisas aconteçam. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nós vamos chamar pessoas para virem, nós vamos buscar pessoas, sabe por quê? Porque os campos estão brancos, nós precisamos evangelizá-las, porque nós temos que trabalhar a tempo e fora de tempo, porque os tempos são muito breves e nós não podemos mais. O pastor estava orando aqui, ele não falou muito sobre isso, ele esteve no Irã, eu nunca conversei com ele sobre o Irã, mas ele diz que o Irã tem pessoas crentes. E eu estava conversando com a minha irmã, a pastora Meire, e ela disse que ouviu um vídeo dizendo que no Irã é a igreja que mais cresce no mundo. Satanás está querendo abafar a igreja, mas ele não pode. Aliás, ele está querendo o mundo todo, mas ele não vai poder. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo estiver nessa terra, ele não toma. Não vai. Porque está escrito que Deus usa a igreja para destronar principados, para revelar seus segredos aos principados. Então, nosso alvo como igreja é seguir a verdade. Posso ouvir um amém? Amém. Sigam a verdade. Segundo, vivermos em amor na esfera de Cristo, não nesse amor hipócrita. Não esse amor que, se você fizer, eu faço, se você não fizer, eu não faço. Não, esse amor aí é carnal, ele não atinge o que Deus é. Mas todo amor em Cristo, todo amor dado por Deus, ele ama incondicionalmente, aleluia. Crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, esse é o alvo desta igreja, aleluia. Ter o corpo bem ajustado e consolidado, e cooperarmos com o Espírito Santo e uns com os outros, para que a glória de Deus se estabeleça nesta casa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Reinhard Bonnke estava falando uma certa ocasião que ele estava pregando numa igreja, uma igrejinha pequena, lá na Europa, e embaixo tinha um porão. Trouxeram um morto e botaram lá no porão. E depois foram chamar ele lá. Isso aqui, pastor. Ele disse, mas para que isso? Porque a família trouxe, porque crê que Jesus ressuscita. E ele orou, e aquele morto levantou-se. Heidi Baker, vários levantaram no ministério dela. Não é um ou dois, não, vários. Uma certa irmã diz assim, pastor, eu vou ser bem sério com o senhor, orar por uma dor de cabeça é uma coisa, mas orar por outras coisas é difícil. Como que se nós pudéssemos, sabe, ter força e poder, porque eu posso orar, mas eu não consegui. Eu posso orar por uma dor de cabeça, mas não posso orar por um câncer. Eu posso orar por uma dor de cabeça, mas fazer um braço crescer, não cheguei aí. Vai chegar o tempo que não é questão de você orar por um braço crescer, ou por um câncer, ou por uma dor de cabeça. É você orar no Senhor, com a revelação do Senhor e com a palavra do Senhor, e assim você será um canal de Deus para a glória de Deus. É isso que a maturidade vai fazer. É termos certeza de que Deus disse e vai fazer. Nós seremos apenas profetas do Altíssimo em toda palavra que vier à nossa boca, para a glória de Deus. E quando Ele se manifestar, nós veremos como Ele é. Então, o fruto da maturidade. Vou encerrar lendo alguns textos da Bíblia para mostrar para vocês que isso não é invenção minha. 2 Pedro capítulo 3 diz assim, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos e nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o que a maturidade vai fazer em nós. Nós exibiremos todas as manifestações do Espírito Santo, aleluia, todas. Ah não, pastor, espera um pouquinho, mas não é para todo mundo, todas. Eu não tenho tempo para explicar para vocês agora. Porque veja bem,
É a manifestação do Espírito, são 9. Quando nós estivermos maduros em Cristo, temos Cristo formado em nós. Aleluia. Nós viveremos como 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, com respeito a Cristo, seremos um nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 1, 28, apresentemos todo homem perfeito, ou seja, completo em Cristo Jesus, aleluia. Então, como que esse negócio aí, você está dizendo que o homem vai chegar lá, você está dizendo que o homem vai chegar nesse momento de perfeição? Eu não estou dizendo, a Bíblia está dizendo. Eu não estou dizendo para vocês que eu tenho capacidade de levar vocês a uma estatura. Eu estou dizendo que a palavra de Deus me mandou pregar que vocês serão levados à estatura. Eu não disse vocês podem, eu estou dizendo vocês serão levados. Sabe por quê? Porque foi isso que Deus colocou no meu coração e eu estou aqui para pregar isso para vocês. E para profetizar a vocês. Então, se Deus disse que eu tenho que prestar contas diante dele e apresentar vocês irrepreensíveis diante do Senhor, pode ser. Eu não quero saber o que os outros pastores pensam, mas esse pastor que vocês têm, pensa assim. Eu tenho uma responsabilidade e eu creio que Deus vai me dar sabedoria e Deus vai me dar autoridade para pregar a revelação dele, que levará vocês a essa condição que ele deseja. E quando eu chegar lá, eu vou ouvir dele: servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, diz o seguinte, olha que coisa linda: toda a escritura é inspirada por Deus e fiel para o ensino, para a repreensão, diga repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Agora veja, não precisa repetir, só ouça. A fim de quê? Alô? A fim de quê? O homem de Deus seja perfeito. É eu que estou dizendo ou é a palavra de Deus que está falando? Então veja, por onde vem a repreensão? Por onde vem a correção? Por onde vem a instrução? Por nós, na direção uns dos outros. O corpo bem ajustado promove seu próprio aumento. Aleluia! Então veja, e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos ver aqui, sabe o que vai acontecer? Cadê o pastor Lucas? Não está aqui hoje, né? Não. Pastor André, sabe o que a gente vai ver? Vamos ver os fortes. Tem forte aqui? Eita, pegou tudo surpresa. De novo, tem forte aqui? Eu fui agora em Fortaleza, o pastor falou, fortes? Aí eles falaram, uau, 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 uau. Eu disse, pai, peraí, muda isso aí. É Raul. É leão, não é cachorro. Pastor André, os fortes, cheios do Espírito Santo, homens de Deus, homens firmes, homens da palavra. Aleluia. Nossos jovens sairão com poder, porque os nossos jovens, conforme a palavra de Deus, já venceram o maligno. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos ver muitos testemunhos, porque nós vamos chegar nos lugares e nós vamos chegar cheios do Espírito Santo. Aleluia. E nós vamos fazer essa obra, por quê? Para que toda boa obra seja feita com perfeição. Aleluia. E você foi chamado por Deus para ser para a glória de Deus. Eu já contei essa experiência para vocês, mas no Walmart lá dos Estados Unidos, uma mocinha. Por isso que eu estou dizendo, quando a igreja vive o clima, diga, igreja vivendo o clima. Escute, nenhuma semente vai prosperar em terras cheias de espinhos. Toda semente que cai numa terra fértil prospera. E nós temos que ter aqui um ambiente próspero. Isso aqui é terra fértil. E quando a igreja fala dos milagres de Deus, quando a igreja sabe usar os dons de Deus, e é manifestado o dom e a alegria de Deus na casa do Senhor, até as crianças são contagiadas. E essa garotinha, de aproximadamente 6 para 7 anos, ela estava com a mãe dela,
E de repente ela olha para uma senhora sentada numa cadeira de rodas, abanando um leque. E aí ela foi até a mulher, voltou para a mãe e disse: mãe, Deus disse para eu orar por aquela mulher. Aí a mãe dela falou: ah, minha filha, vai e ore. É assim que uma mãe de Deus faz. E ela foi. Aí ela chegou perto da mulher e falou: eu vou orar pela senhora. E a velhinha ficou toda emocionada. Já imaginou uma criança dizendo que vai orar por você? Ah, ora por mim. Ah, ora por mim. Ai, que coisa mais linda. Ora. Ela achava que era uma oração somente. E aquela menina começa então a dizer: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, levanta e anda. Onde ela aprendeu? Na igreja! Onde ela aprendeu isso? Pode ter certeza que não foi vendo Pokémon. Pode ter certeza que não foi vendo Cinderela. Pode ter certeza que não foi vendo, como é que chama aquele outro lá, que todo mundo gosta? Aquele da neve, tem um bonequinho lá que parece uma cenoura. Frozen, vocês sabem. Frozen. O nome já diz, fica congelado. O cara assiste um negócio daquele, congela a criança. Ah, Jesus amado. Não anda vendo essas coisas? Vê o Senhor. Eu não estou condenando ninguém, tá bem? Eu devia nem ter fecha parênteses. Mas essa menina diz isso. E aquela mulher começa a olhar para aquela criança. E ela diz: Jesus tem poder. E aquela mulher começa a tremer. Ela começa a tremer, ela começa a gritar. Todo mundo começa a se juntar. E aquela mulher se levanta da cadeira em um Walmart da vida. Sabe por quê? Porque Deus falou por aquela criança. Quando nós conhecermos esse Deus, nós operaremos como Ele opera. Deu para entender? Uau! Deus quer uma obra perfeita. Olha só, Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz assim. Olha só. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Aleluia. Não é minha doutrina, é doutrina bíblica. E está dizendo assim: não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se o Senhor quiser. Aleluia! Porque nós vamos operar numa dimensão muito mais profunda e alta, porque não é mais eu, é Ele vivendo em mim. Posso ouvir um amém? Diga um amém, mas amém com gosto, porque essas promessas é para vocês, meus amados irmãos em Cristo. Vocês têm que ouvir a palavra de Deus e desejar tudo que ela quer, tudo que ela diz. Nós vamos passar por cima de tudo e nada vai nos impedir de entrarmos no reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14 diz o seguinte: olha só, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo, meu Senhor. Aleluia. E agora nós temos que dizer para vocês, Hebreus capítulo 7, versículo 11, que diz assim: se portanto, veja bem, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Para quê? Porque se a perfeição fosse para eles, não haveria necessidade desse sacerdócio, mas a perfeição é para nós, que estamos no sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fomos libertos para sermos livres. Não podemos dar ouvido a outro evangelho, irmãos, para que nós não voltemos ao jugo de escravidão, para não sermos desligados de Cristo.
Ou seja, eu já falei isso para vocês, não é desligado aqui que isso vai embora e você agora se empluga dele. Não. Pelo significado dessa palavra, para que nós não percamos a força que a sua influência exerce em nós, porque estamos dando ouvido à carne e não andando segundo o Espírito. Vamos ser servos uns dos outros, pela fé mútua. Versículo 15 diz, para que vocês não sejam destruídos mutuamente. Então o poder de destruição de Satanás só será eficaz se ele o fizer através das suas línguas, dos seus atos. Se nós nos deixarmos ser portadores da mensagem dele. Mas se nós estivermos com o capacete da salvação, nada vai penetrar essa mente, a não ser a revelação de Cristo. Andai no Espírito, e não satisfareis jamais a vontade da carne. Eu concluo essa palavra dizendo o seguinte: nós estamos num caminho. Eu creio que Paulo viu isso tão lindo. E no final da sua vida ele diz, eu estou aqui preso, escrevendo acorrentado, para um jovem, Timóteo. E ele diz assim, eu sei que em breve eu já vou. Paulo sabia o destino dele. Já havia sido profetizado que ele morreria em Roma. Mas ele diz uma coisa linda ali. Eu corri a carreira. Eu guardei a fé. E agora só me resta uma coisa: aguardar o prêmio, o meu galardão, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual tem sido tua carreira? Então, meus irmãos, eu digo para vocês, corram a carreira como bons soldados de Cristo, que manejam bem a palavra da verdade, para que nós não nos envergonhemos quando nós fraquejamos e fazemos coisas que mais tarde a gente olha e diz, como é que eu fiz isso? Mas essa é a força do pecado. Por isso que a palavra de Deus diz, andai no Espírito, e vocês jamais cumprirão as concupiscências das suas carnes. Sim, Ele já nos deu tudo o que nós precisamos para alcançar a estatura de Cristo. Mas não vamos fazer como o povo de Deus fez lá no deserto. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Porque, como é que aquela música diz? Eu sei em inglês. Soon and very soon I will go to see the King. Como é que é? Não tem essa música aqui? Vai ter que aprender. Breve, muito breve, eu irei ver o meu rei. Breve, muito breve, eu irei para o meu rei. Breve, muito breve, eu irei para o meu rei. Não vou sozinho, vocês também vão comigo. Aleluia, 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 aleluia. Você me impede de compor também? Eu vou entrar no hall dos compositores, porque é isso que vai acontecer. Deus tem um plano, não vai falhar. Você crê? Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, Tu és meu rei. Aleluia. É aquela alegria que vem de dentro. Nada pode esmagar. Como um rio de vida fluindo de dentro de nós. E o fruto vindo. O fruto da mansidão. O fruto da bondade. O fruto da misericórdia. O fruto da alegria.
Glória a Deus. Vocês enxergam o que eu estou enxergando? Se não, pega na minha mão e vamos juntos. Ficar, você não fica. Essa é a missão que Deus nos deu. E por isso nós pregamos a tempo e fora de tempo. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém.